Qualquer coisa, né? Sempre podem me parar. Se entrou alguém novo, eu sou a Thaís, para quem não me conhece. E é isso. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de metabolismo energético. O que vem a ser esse metabolismo energético? O próprio nome diz, né? Nós temos um metabolismo, todos os animais têm um metabolismo. Isso que faz nosso corpo girar, isso que faz as coisas acontecerem, né? E para isso a gente precisa de energia. A gente é como se fosse uma casa, né? A gente precisa de uma rede elétrica. E onde a gente vai conseguir isso? Por que tipo de processo? Porque nós temos um processo para fabricar essa energia. Outros animais, como bactérias, alguns fungos, vírus, eles têm outros tipos, né, de maneiras de conseguir essa energia para eles sobreviver. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre todos esses processos, gente. Bom, e uma coisa muito importante que a gente vai falar sobre fotossíntese e respiração aeróbia, né? A fotossíntese é um processo aí super importante para as plantas, algumas algas, a gente vai ver ela com mais detalhes na frente. E a respiração aeróbia, né? Como elas estão ligadas. Respiração aeróbia é o que nós fazemos, né? É feita através do ar, né? Do oxigênio, por isso que ela vai chamar aeróbia. Então, guardem esse nomezinho. E por que elas estão intimamente associadas e às vezes caem as duas juntas? Gente, uma coisa que a gente precisa entender, e quando eu entendi isso, eu fiquei, não acredito. O sol é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque ele me deixa bronzeada? Não. Ele que fornece energia, assim, do nosso planeta praticamente inteiro. E aí a gente entra num conceito que é a energia, ela nunca pode ser criada ou destruída. Ela vai sendo transformada ao longo do tempo, né? E como ela vai, né, passando de um organismo para o outro, ela vai se modificando, então ela é transformada. E como ela vai ser, ela não vai ser perdida, né? Ela vai virar calor no final. Então essa energia vira calor. Glória ao sol. Deu chat aqui o João Vitor. Glória ao sol, gente. O sol. Agora eu vou começar a detalhar aqui, vocês vão entender tudo. Por que que o sol manda toda essa energia para a gente. Tem até aquela música do sol, né, que eu esqueci lá. Bom, e qual é a relação entre a fotossíntese e a nossa respiração aeróbia, que cai muito no vestibular? É que aqui, né, nós temos a nossa respiração celular, que ela é feita pela nossa mitocôndria na célula. Gente, a gente está aqui respirando, a gente nem faz ideia que é esse respirar aqui que está levando oxigênio, que está entrando na nossa célula e que está ajudando a produzir a energia lá dentro. E que, aí depois que fabrica energia dentro da nossa célula, sai em CO2, né, em gás carbônico, aí tem que voltar lá para o nosso pulmão e ser liberado de volta, gente. Olha tudo que acontece, né? Deixa eu ver aqui o chat. Poderia esquentar mais, né? Tá um frio. Sim, sol. Tá difícil. Canadá discorda. Gente. Oh. Ai, ai. E aí, o que acontece, né? Nós precisamos de coisas que nos dêem energia. Onde a gente vai obter isso? De onde a gente vai tirar essa energia? De moléculas como a glicose. Glicose que tem várias coisas, açúcar, tem na maçã, tem vários alimentos, né? Ela vai ser quebrada, vai virar glicose no final. Então, isso é uma molécula de glicose, e esse é o nosso oxigênio, que a gente está respirando, está entrando na nossa célula.
Os dois juntos, né, vão sofrer um processo na nossa mitocôndria, que a gente chama de respiração celular, e esse O2 vai virar CO2 e água. Então, a gente vai liberar CO2 e vai liberar água. Mas e a fotossíntese? Gente, a fotossíntese, ela é o contrário, ó. Você pega aqui o final, ela pega o CO2 mais a água e consegue transformar em glicose e oxigênio, produtos aqui, ó, que a gente vai reaproveitar. Então, olha esse ciclo aqui, né? O CO2 que a gente não vai utilizar ali depois, a planta consegue utilizar. Por quê? Porque ela pega energia do sol, consegue colocar nessas moléculas e transformar numa molécula cheia de energia, que a gente vai utilizar para fazer nossa energia. Então, essa é a relação das duas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Mas essas equações aqui, gente, é bom saber, assim, glicose, O2, vira CO2 e água. É até meio intuitivo, né, se a gente for pensar, né? Alimento, oxigênio que a gente respira, CO2 que a gente libera e água. E a fotossíntese é o contrário. Ui? Tá, então o que vai acontecer? Igual eu falei, o Sol, ele vai emitir a energia. Energia essa que vai chegar lá na nossa planta, na nossa bactéria, o que for usar essa energia do Sol. E eles vão conseguir transformar em energia química, em glicose, que nós vamos conseguir pegar, transformar em ATP, que eu já vou explicar o que é isso, mas direitinho, mas o ATP é o que transporta energia no nosso corpo. Ele é a nossa moeda energética. Ele é como se fosse o que carrega, que traz energia para nossa casa. E ele fica lá no nosso corpo e ele vai nos fornecer energia, que é uma energia química, e que quando a gente utiliza, a gente dissipa em calor. Então, toda vez que você acaba de utilizar essa energia, que essa energia está se esvaindo, né, ela vai se dissipar como calor. A energia vai ser sempre transformada, né? Tá. Se o sol é tão importante assim, Thaís, nossa, tipo, o sol que tá mandando energia para a planta tá transformando em produto energético pra gente ir lá, pra gente comer, ou até pra vaquinha comer e a gente pegar essa energia da vaquinha quando a gente come carne. Se o sol que tá mandando toda essa energia, por que que a natureza não selecionou o sol para a gente pegar energia direta? A gente ficava lá no sol e é isso aí. Bom, porque nós precisamos de energia o tempo todo, até a noite, né? E tem país também que não tem sol o dia inteiro, igual o nosso, né? Não tem o nosso tempo. Então, como a gente precisa dessa energia sempre disponível, a natureza é tão sábia que ela criou outros meios de armazenar essa energia do sol, no caso, as moléculas de glicose e molécula proteína, né? Carrega energia. Tudo isso para a gente estar sempre utilizando. Tanto é que a gente fala, as plantas produzem fotossíntese, elas conseguem fazer a fotossíntese, elas pegam a energia do sol e transformam em outra coisa. Tá, mas elas não têm o sol o dia inteiro, então o que que elas fazem à noite? À noite, gente, elas fazem respiração igual a gente. Por isso que às vezes, né, a avó fala, não pode deixar a planta no quarto, porque à noite ela libera gás carbônico. E é verdade, porque à noite ela não está sobre a energia do sol, e ela faz respiração, igual a gente, ela precisa gastar o que ela guardou. Então, assim, se ela pegou lá a energia do sol e transformou em glicose, ela precisa depois utilizar essa glicose no período da noite para ter energia dela. Então, é por isso que a gente não pode pegar toda hora do sol. Mas, gente, sem o sol, né, não seríamos nada. Bom, e o que é o ATP? O ATP é adenosina trifosfato. Ela tem outros nomes, podem ser trifosfato de adenosina ou adenosina ribose trifosfato. Esses nomes chatinhos, mas só de saber ATP tá ótimo. João Vitor falou que ser um painel solar humano seria mais útil. Talvez, engordaria menos também, não sei. Porque, né, a gente não precisava comer as coisas gostosas que a gente come. Bom, e o ATP, ele vai ser a molécula
que vai guardar a energia no nosso corpo. Como é essa molécula, né? Ela tem uma adenina, igual que a gente estudou lá nas primeiras aulas, uma ribose, que é a mesma coisa do RNA, né? Aquele açúcar ribose, e os grupamentos fosfato. Aqui tem 3, ó, trifosfato. Porém, essas ligações aqui, ó, entre os fosfatos, que eu estou passando o mouse, elas são altamente energéticas. Então, essa moléculazinha fica lá na minha célula, e aí quando eu preciso de energia, ele fala, ATP, eu preciso de energia. O menino lá tá andando, precisa de energia. Ele vem, quebra uma ligação, e essa ligação aqui tem muita energia. Quando quebra, a energia é disponibilizada para a gente. Quando quebra outra, a energia é disponibilizada para a gente. Aí você concorda, né? E fica um P só. Como é que vai recarregar? Bom, a gente vai comer, a gente vai quebrar isso, essa molécula que a gente comeu vai ter energia, a gente vai pegar essa energia e vai recarregar isso daqui e voltar aos P's. A gente precisa de novo? Quebra a ligação, quebra a ligação. Então, essa é a nossa reserva energética do corpo. Então, a gente está usando a ATP toda hora, inclusive agora eu estou usando a ATP aqui, esse ATP é uma loucura. E, pelo menos adenosina trifosfato é bom saber, né? Que é 3 fosfatos, né? Opa, eu sempre passo no slide a mais. Aqui é o que eu falei, ó. Eu tenho um ATP, eu preciso de energia. Como é que eu vou fazer? Eu vou hidrolisar, que é hidrolisar. Hidrólise vem de água, lembra hidro? Hidrolisei, gente, toda reação que eu falo, hidrólise, anota essa palavra que cai muitas vezes, hidrólise, hidrólise, vai ser a quebra, a reação através de água. Então, quebrei ela, então, ó, tirei um fosfato, era 3 fosfatos. Quando eu quebrei essa ligação, ficou um fosfato livre e eu liberei energia. Então, é basicamente isso que acontece para liberar energia para a gente. E assim que eu falei, né? Vai quebrar as ligações, vai sair fósforo e vai liberar energia para a gente. Mas eu preciso recarregar, né? É como se fosse uma pilha recarregável. Acabei, vou recarregar. Qual que é o nome para eu recarregar essa pilha? Fosforilação. Então, toda vez que vocês escutarem fosforilação, guardem esse nome, é recarregar a nossa pilha energética, o nosso ATP. Então, é adicionar o P no ATP com energia, fazer a recarga. E ele pode ter vários processos, igual eu falei, eu tenho um processo, a planta tem outro, às vezes a bactéria tem outros. Então, se eu falar em fosforilação, luz, né? A gente já saca que é a recarga que a planta faz, né? Fotofosforilação. E a fosforilação oxidativa? Oxidativa lembra oxigênio. Vem através da oxidação, que é o que a gente vai fazer para recarregar o nosso ATP. Esses são alguns nomezinhos para a gente decorar. Agora, entrando numa parte mais legalzinha disso, nem tanto, né? A minha parte acho que é a mais pesadinha da biologia, mas espero que esteja dando para entender. Os alimentos, né? A gente não cria essa energia do nada, esse ATP não vai recarregar sozinho. Então, de onde vem? Dos alimentos. Igual eu falei, pode vir de uma planta que eu comi, que pegou essa energia do sol, pode vir eu fui comer carne, né, gente? A vaca comeu a planta tinha pego energia do sol, passou para a vaca passou para mim. Então, é assim que a gente vai chegar. Então, ele vai cair no nosso estômago, né? Vai ser digerido, né? E, assim, não é assim, comi, pronto, tô com energia. Não, ele é uma fonte indireta, né? Porque, como eu falei, o alimento, ele vai servir para recarregar o ATP. Não comer o alimento, ele vai liberar energia, assim, à vontade do meu organismo. Não, ele vai ser quebrado, a molécula pequenininha desse alimento, vai cair no meu sangue, ela vai ser quebrada na célula, aí vai liberar energia e essa energia vai ser colocada no ATP. É uma fonte indireta. E quando a gente come, né, nós temos ordens de preferências para o nosso corpo tirar. Tipo assim, se eu fico em jejum, né?
de onde o nosso corpo vai começar a primeiro tirar energia. Ele vai começar a tirar primeiro dos carboidratos, né? Que às vezes lá no sangue eu tenho um estoque de açúcar, ele vai começar a quebrar lá. E não tem mais nada, a menina tá sem comer, de onde eu vou tirar? Aí ele vai tirar das gorduras, dos lipídios. Então, por isso, né, que às vezes eles falam, começo de academia, tem que, para queimar gordura, tem que fazer mais que determinado tempo. Sim, porque quando eu tô lá fazendo, primeiro, nosso corpo vai dar preferência para os carboidratos, para as coisas que, para os açúcares que estão na nossa corrente sanguínea, ou que estão armazenados, para depois só quebrar a nossa gordura, quebrar nosso lipídio. E aí, vamos supor, uma desnutrição severa, a pessoa ficou muito tempo sem comer, lipídio não tenho, ou depois de um certo tempo também lá, ele vai começar a quebrar a proteína. Então, por isso que bodybuilder, né, tem um tempo certo de comer, de treinar, porque às vezes ele para ali de consumir lipídio, começa a consumir proteína, né, consome o músculo da pessoa. Então, tem isso também. Bom, agora uma curiosidade aí, um detalhe. Tá, o nosso corpo, ele dá preferência primeiro para os carboidratos, primeiro para os açúcares. Porém, os lipídios, eles têm muito mais energia que os açúcares. Então, assim, qual a lógica? Por que não queimar minha pança antes de pegar açúcar, gente? Tem muito mais energia. Qual a lógica, natureza? Porque os carboidratos, eles têm mais abundância na natureza. Por exemplo, as plantas têm muito mais carboidrato, tudo tem muito mais carboidrato, né, que lipídio. É muito mais fácil eu conseguir comer um carboidrato do que qualquer outra coisa, né? A gente vê tudo que a gente vai comer, e carboidrato, do que lipídio e proteína. Vamos ver o chat aqui. Cadê a lógica, corpo? João Vitor falou, cadê a lógica? Porque não queima o meu buchinho primeiro. E também pela metabolização rápida dele. Ele é muito mais fácil. Imagine, por exemplo, os meus lipídios estão em estoque. É muito mais fácil eu pegar o carboidrato que está no sangue, ou que eu acabei de ingerir, do que eu ir lá, quebrar o lipídio, etc., para usar ele. Para quê? Vou fazer o processo mais rápido primeiro, né? Apesar de ser o menos energético. Porém, tem outro detalhe. A quebra dos lipídios, ele tem produtos um pouco mais tóxicos para o organismo do que os carboidratos. Então, por isso que ele dá preferência primeiro para os carboidratos. Mas os lipídios é uma reserva energética nossa, né? Então, por isso que eles preferem os carboidratos. Tá. Falamos esse geralzão aí. E nós temos vários processos através dos quais, né, os seres vivos produzem energia para si próprios. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada deles, né? Nós vamos falar de 3. Da fermentação, quatro, da fermentação, da respiração anaeróbica e da fotossíntese. Lapidados, o vilão do corpo. A Camille digitou. Oh, Jesus, passei aqui. Bom, a fermentação, ela é um desses processos que os organismos vão conseguir para ter energia para eles, para ter ATP. E a fermentação, quando ela vai ocorrer? Quando os organismos vão fazer ela? Quando em condições anaeróbicas, eu não sei se eu falei a diferença entre as duas, né? Eu falei aeróbicas, eu até falei, gente, aeróbicas, ar, quando tem oxigênio. Anaeróbicas, não é, ana, não tem oxigênio. Então, os organismos que vão utilizar da fermentação para gerar o ATP, né, diferente do que eu falei, que a gente pega o alimento, vai ter a respiração, que vai gerar ali o ATP, a fermentação vai ser sem oxigênio, sem o processo que a gente faz. Ah, tá. Quando tem anos, Você já entendeu, né, João Vitor? Então, anaeróbico, sem oxigênio. Aeróbico, ar, oxigênio. Anaeróbico, não tem oxigênio. Então, aí, características, já falei.
ela não possui oxigênio, repeti o quê? Umas 15 vezes para entrar na cabeça. Só que o saldo final dela, gente, é muito baixo. Quem faz fermentação não costuma gerar muito ATP através desse processo. Por exemplo, a nossa respiração, ela gera 36 ATPs, né? Tem autor que fala 34 ATPs. Olha o que a fermentação faz, 2 ATP só. Todo um trampo para fazer energia para fabricar 2 só, gente, né? Vamos ver isso aí. E onde a fermentação ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer no hialoplasma ou no citossol. O que é o hialoplasma? É o espaço interno da célula, né? É aquele gelzinho lá que estão as organelas. Gente, vocês vão olhar e falar assim, Thaís, que é isso? Não, isso é só uma visão geral, tá, gente? Vocês não precisam decorar isso daqui é só para vocês entenderem o que eu vou falar. Como acontece a fermentação. Só para vocês falarem, ah, tá, a fermentação acontece assim. Caso vocês queiram anotar no caderno, acho que dá uma ajudinha, mas não precisa decorar isso, não. Bom, como vai ocorrer a fermentação? Ufa, graças a Deus, isso mesmo, Fernando. Ó, nunca decorei, assim. Eu decorei eu sei o processo, né? Mas se pedir para eu escrever isso aqui, nunca ocorreu. No Enem, acho que eles também nem pedem. É o processo mesmo, assim, é o tipo de fermentação, a importância. Isso aqui, só para você entender como acontece a fermentação, tá? Não precisa decorar. Como a fermentação, ela vai ocorrer? Bom, ele vai pegar esse organismo, né? Pode ser uma levedura, pode ser uma bactéria, né? Nós vamos ver mais especificamente. Nossa, é complicado demais. Eu vou explicar agora, espero que vocês entendam. Pode ser uma levedura, pode ser uma bactéria que vai fermentar, pode ser outras coisas também que no tipo de fermentação eu vou citar lá, vocês vão ver quem faz a fermentação. Mas o que ocorre nela basicamente? Ele tem uma molécula de glicose, que ele pegou de algum lugar, né? E essa molécula, como eu falei, tem bastante energia, né? Pegou, ela tá com energia lá do sol, ela tá cheia de energia, tá esperando alguém quebrar ela ali para botar a energia dela no ATP. Então, o que vai acontecer? Essa glicose, ela precisa ser quebrada. Igual eu falei, tem que quebrar a ligação para dissipar essa energia. Então, vai ter a glicose, ela vai quebrar numa molécula de 3 carbonos. E tem geralmente esse NAD aqui, às vezes o vestibular fala, o NAD, chururu. O NAD, lembra só mais ou menos, quando você vê esse NAD, ele fala, NAD, ele é um carregador de hidrogênios, porque quando quebra aqui, né, ele fica com 3 carbonos, vai sair uns hidrogênios aqui. Então, ele precisa de alguém para carregar esses hidrogênios com energia. Então, é ele que vai carregar. Olha aqui, gente, quando quebra essa molécula, ó, ela já libera ATP, ó. De ADP, que é ADP, é adenosina com um fosfato só. Aí colocou mais 2 P's, ó, ele recarregou aquela fosforilação. Então, já formou aqui 2 moléculas de energia. Então, essa é a nossa fermentação, gente. Ele quebra a glicose, que são de 6 carbonos, em 2 moléculas de 3 carbonos, e forma 2 ATPs. É isso. Ele recarregou a energia dele desse jeito. Essa é a fermentação. Ponto. Aí a levedura pega, né, esse ácido pirúvico e transforma em etanol, por exemplo. Então, gente, fermentação, por que é importante? Gera etanol, bebidas alcoólicas aí, o combustível. E essas leveduras, elas sobrevivem por isso. Elas falam, elas não trabalham em nossa função, elas não fabricam etanol porque elas querem. Eu vou fabricar para os humanos aqui. Não, porque esse é o processo que ela faz para receber esses 2 ATPs de energia. Nós temos também a bactéria do ácido lático, né? Que é usada em laticínios, em iogurtes. Ela vai ter glicose lá no meio, né? Porque, né, gente, leite, essas coisas têm bastante açúcar. Ela vai pegar, vai quebrar em 2 ácidos pirúvicos e transformar em ácido lático. E é assim que ela vai conseguir os 2 ATP de energia dela, viu? É só entender esse processo assim, ó. Glicose quebrou em 2 moléculas, assim que gerou ATP.
E é importante saber os produtos finais. Por quê? Porque vai ser de interesse comercial nosso. Então, vamos aos tipos de fermentação. Nós temos 3 tipos de fermentação: a alcoólica, ou etílica, a acética e a lática. Bom, como a alcoólica ela vai acontecer, né? Ela vai ser formada, vai acontecer daquele processo que eu falei, vai pegar a glicose, vai quebrar, e ela vai formar duas moléculas de álcool, 2 moléculas de etanol, e duas moléculas de gás carbônico no final dela. Às vezes isso é importante saber, tá, gente? Tipo, ó, fermentação alcoólica, liberou 2 etanol, 2 gás carbônico. E quem faz ela? Alguns tipos de fungo, né, leveduras, e algumas bactérias. E uma curiosidade importante que cai muito no vestibular, e aí vocês vão decorar esse trem aqui do CO2 com certeza. Quando a gente faz a massa de pão, né, aquele pão que a mãe, a avó ou a padaria coloca fermento biológico, ela está colocando ali leveduras, né? E essas leveduras vão estar lá no pão, vão estar doidinhas, porque o pão, né, gente, é açúcar, tá cheio de glicose. Vamos produzir ATP nessa bagaça aqui. E aí, ela começa a usar a glicose, começa a quebrar. E, gente, essa levedura, ela faz fermentação alcoólica. Sim, se você comer o pão cru, você está ingerindo etanol. Então, assim, tinha um professor meu que falava, se você toma remédios que não podem ingerir com álcool, não coma massa de pão crua. Tem álcool lá. É até um pouco chocante. As pessoas, né, já arrumando uma nova forma aí, bêbado de pão. Imagine, eu já ouvi, tipo, complicado, tá, gente? Não fiquem bêbados de pão, obrigada. Ai, passei de novo. A Fernanda, ué, mas eu vou explicar, calma, tá? Eu falei bêbado de pão, mas como é que esse álcool vai sair aí do pão? Bom, quando essa levedura agiu lá e produziu o álcool, o pão vai estar com álcool ali no meio. Quando a gente põe no forno, o álcool, gente, ele é muito solúvel. É igual aquelas pessoas que põem vinho na comida. Gente, botou vinho ali no fogo, o álcool evapora, fica só o gostinho da uva, só para dar aqueles gostos, né? O povo que põe álcool na comida, porque o álcool evapora inteiro. Então, o nosso pão cru vai sim ter álcool no meio, mas quando eu ponho no forno, gente, o álcool vai evaporar tudo no forno. Então, fiquem despreocupados, vocês estão comendo pão, vocês não estão comendo com álcool, porque ficou tudo no forno. Ele evaporou. Andando bêbados pelas ruas com pão na mão, com pão cru, né? Porque o pão no forno. Ai, gente, bêbado de pão deve ser o fundo do poço. Complicado. Complicado. Ai, gente, isso é muito engraçado. E o que acontece? Como eu falei, né? Além dele liberar essa levedura, liberar lá no pão, o álcool, ele vai estar liberando o quê, gente? Gás carbônico, é igual isso aqui que eu tô respirando. Então, por que que o pão cresce? No caso da levedura, né? Porque o fermento químico, aquele que a gente põe de pozinho branco, ele cresce por química. Da levedura, ele vai crescer porque vai ter gás lá dentro. Então, por isso que, depois a levedura não pode mexer muito, senão você perde o gás. Por isso que vai ter aquelas bolotinhas, sabe, no meio do pão, quando você olha, tem aqueles aeradozinhos, porque é o CO2 que a levedura deixou lá no meio. Lembrando que o álcool evapora, gente. Vocês não vão ficar bêbados de pão cozido. E aí, um processo que cai muito no vestibular é assim, ó. Eles colocam lá, uma tia foi fazer um pão. E aí, a tia pegou, amassou o pão, pôs a levedura lá, o fermento biológico, fez uma bolinha, jogou num copo com água. E aí, essa bolinha no copo com água subiu. Nesse momento, ela sabia que o pão estava pronto para ser colocado no forno. Por quê? Explique. Vestibular adora essa questão, adora. Como a tia sabe, gente, que o pão ficou pronto? Porque, como essa levedura vai soltar o CO2, vai lançar esse gás, a tia jogou a bolinha lá. E o pão dela tá lá, descansando.
Quando ele subiu, é porque essas leveduras produziram um gás. Então, já está pronto. Por quê? O gás está todo lá, o pão cresceu e a massa subiu. Por quê, gente? Gás é mais leve, né, gente? Gás é gás. Então, a bolinha vai subir. Então, qual é a explicação? Levedura produziu gás carbônico e tá pronto. E aí, por isso que ela subiu, porque a densidade é menor. Então, bem legal, né, gente? E a importância, bebidas alcoólicas, combustível e pães. Eu lendo o chat aqui. Tá, outro tipo de fermentação. A acética. Acética lembra acetato, que lembra vinagre. Não sei se vocês conseguem fazer essa associação, mas enfim. A fermentação acética, ela é feita para a produção de vinagre. Ela é assim, o que acontece, vamos supor, quando você vai tomar um vinho e a pessoa falou, ih, virou vinagre. É porque antes dela acontecer, ela tem que ter álcool no meio. Ela não pega a glicose lá. A bactéria que vai produzir a fermentação acética, ela precisa do álcool, ela precisa da molécula do álcool, que também tem energia, né? Então, ela vai pegar esses dois álcool etílicos, na presença de oxigênio e na presença dessa bactéria, que chama Acetobacter, ela vai produzir ácido acético e água. É por isso que o vinho vira vinagre. Você põe lá ele aberto, gente, a Acetobacter vai cair lá, porque tá aí na vida, né? A bactéria tá andando. Ela vai cair, vai ter oxigênio, vai ter álcool, produziu vinagre. Por isso que o vinho vira vinagre. E é assim que eles fazem também para a produção de vinagre. Lembra acetona. Ah, verdade. Dá para correlacionar. Ih, passei de novo aqui. E a fermentação lática, a última fermentação que a gente vai ver hoje, também super importante. Quem não gosta aí de um iogurte, uma coalhada, né? A partir da glicose, alguns fungos também, protozoários, algumas bactérias, vão produzir dois ácidos láticos. Por exemplo, o leite, né? Vai fazer coalhada. Ele tá lá, tem as bactérias, ela vai fazer a fermentação, vai liberar os ácidos láticos, gente, ele é ácido, aí por isso que ele vai coalhar o leite, ele vai agregar. Então, essa é a importância. Agora, né, fungos, protozoários, bactérias, tá bom, Thaís, fungos, protozoários, essas coisas, tudo, eles produzem, fazem a fermentação. Agora, células musculares, que sim, gente, as nossas células musculares, elas possuem dois tipos de forma de conseguir energia. Uma é através da respiração, estou aqui respirando, minha célula muscular está recebendo energia e ela está lá, está produzindo ATP. Só que se eu vou na academia, eu treino pesado, não consegue chegar oxigênio suficiente, gente. Eu não consigo, a célula não consegue fazer respiração aeróbica, ela pira, ela fala, que não está chegando oxigênio aqui, menina, não estou conseguindo fazer respiração aeróbica. Nossa célula muscular consegue fazer respiração, a fermentação, que é a partir ela vai fazer sem oxigênio. E aí ela não consegue fazer a respiração aeróbica, porque ela está sem oxigênio, e ela vai fazer a fermentação. E aí ela vai liberar, sim, ela vai liberar na nossa célula, no nosso músculo, ácido lático. É por isso que depois da academia, a gente fez lá academia, exercício intenso, a gente sai com uma dor. Por quê? Nosso músculo está cheio de ácido lático. Mas não fiquem preocupados, isso não vai danificar o seu músculo, né? O nosso metabolismo consegue quebrar, usar esse ácido lático de energia, mas nossa célula lá dá uma pane e fala assim, nossa, fiquei sem oxigênio, não consigo respirar. O que eu faço para obter energia? Ele vai fermentar. Então, nosso músculo fermenta em exercício intenso, porque ele fica sem oxigênio, e aí é a única alternativa dele para produzir oxigênio e dar energia para nossa célula. Então, nossa aula de hoje é só isso, só. E aí depois a gente continua falando mais um pouquinho de respiração aeróbica, anaeróbica e todos os outros processos. Vou mandar exercício para vocês de fermentação. Deixa eu parar de compartilhar. Ver o chat que tem mensagem.